Corinthians coloca negócios na mesa para serem fechados e pressão sobre técnico em relação a pedido de demissão de maneira imediata para mudanças no comando do Corinthians. Confira isso e mais um pouco sobre tudo do Timão. Deixe sua curtida, se inscreva pelo canal e ative todas as notificações para já estar mais antenado sobre o que ocorre no Coringão nessa temporada. O momento vivido pelo Corinthians no atual Campeonato Brasileiro de 2024 é de muita insatisfação e isso certamente, é claro, incomoda muito o torcedor. Após mais um resultado muito frustrante e um empate diante do Cuiabá, a torcida corintiana esteve pedindo uma forma bem clara a demissão do técnico Antônio Oliveira através das redes sociais. A atuação da equipe no empate com o Cuiabá deixou muito a desejar. O time do Corinthians não conseguiu criar chances de gol e demonstrou um baixo poder ofensivo contra a equipe adversária. A torcida, claro, que esteve presente acompanhando, buscava visualizar a equipe voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, mas não esteve vendo isso dentro de campo, pois o empate foi o que o Corinthians conseguiu alcançar ainda durante os minutos finais da partida. Essa é, claro, uma situação que tem gerado muita insatisfação entre a fiel, que acredita que Oliveira não está mais conseguindo fazer a equipe evoluir durante essa temporada atual disputa do Campeonato Brasileiro. Como treinador, Antônio Oliveira tem a difícil tarefa de encontrar soluções para fazer o Corinthians sair dessa fase. Tem precisado trabalhar muito duro para melhorar o desempenho da equipe em campo, principalmente no quesito ofensivo. O Corinthians é uma equipe que marca muito pouco em relação a gols e assim também tem a obrigação de melhorar essa defesa, que também tem estado em um momento bem frágil. Assim, com a torcida visualizando essas dificuldades e nenhuma evolução também tendo estado em evidência nos últimos compromissos, se faz esse pedido através, basicamente, em sua maioria das redes sociais, por uma troca, uma mudança de treinador que poderia fazer com que a equipe do Corinthians conseguisse se recuperar. Talvez pudesse ser necessário algumas mudanças que pudessem ser feitas, mas o torcedor ainda não sabe qual será a decisão da diretoria. Na minha visão, é claro, Antônio Oliveira é um técnico que até começou de uma forma bem expectativa em relação ao Corinthians, mas durante esse início de Campeonato Brasileiro não tem conseguido fazer essa equipe jogar de uma forma adequada. Você, corintiano, o que pensa? Comenta aqui abaixo a sua opinião sobre o assunto. Foi justamente após esse empate contra o Cuiabá que o técnico Antônio Oliveira buscou se pronunciar sobre a possibilidade de ser desligado do cargo de técnico do Corinthians ainda durante esse início de Campeonato Brasileiro. O técnico Antônio Oliveira sabe que sua permanência no cargo está em risco devido aos resultados que têm sido abaixo do esperado. No entanto, ele preferiu não entrar em detalhes sobre o assunto e deixou as decisões na mão do presidente do clube, Augusto Melo. O treinador deixou claro que não iria participar de qualquer circo midiático em torno de sua situação atual sobre o Corinthians. O Timão tem um time acostumado a lutar por títulos em sua história. No entanto, em 2024, a realidade tem sido totalmente diferente, com o Corinthians presente na zona de rebaixamento e isso, claro, tem deixado de uma forma muito gritante a insatisfação do torcedor que busca ver essa equipe do Corinthians recuperada, mas que não tem tido muitas perspectivas de uma melhoria na equipe do Corinthians de forma imediata nesse Campeonato Brasileiro. Apesar das dificuldades, o Corinthians ainda tem, é claro, chances de se recuperar nesse Campeonato Brasileiro. Passou-se apenas uma pequena parcela dos jogos totais, mas é necessário que a equipe consiga reagir logo, pois se o Corinthians quer alcançar uma posição bem mais alta na parte de cima da tabela, necessita reagir o mais rápido possível, pois a equipe tem ficado para trás. É basicamente esses pontos das rodadas iniciais que fazem muita falta lá na finalização do Campeonato Brasileiro. E como o Corinthians tem deixado muitos pontos escaparem e tem perdido também a chance de vencer, principalmente dentro de sua casa, a equipe tem estado em
um momento muito ruim, principalmente pois não consegue vencer, onde o torcedor se acostumou nos últimos anos em ver o Corinthians de forma maciça conseguir vencer, que é justamente dentro de sua casa com o seu torcedor ajudando. Na minha visão, o Corinthians necessita melhorar em diversos tópicos e principalmente fazer com que o time possa pontuar, pois o time tem apenas conseguido pontuar através de empates e as vitórias a equipe não tem conseguido obter nesse atual momento. Após um tempo considerável sem conseguir jogar pela equipe do Corinthians e assim estando em um estado um pouco mais insatisfeito na equipe corintiana na temporada de 2024, o volante argentino Fausto Vera, que se destacou na temporada de 2022, deverá deixar o Corinthians para se juntar ao Atlético Mineiro, ou seja, o Corinthians nesse período atual se desfará de um jogador que custou bastante na época que foi contratado, mas que desde 2023 já não rende aquilo que se esperava dele. Após muitas semanas de especulações e possíveis negociações, o jogador deverá mesmo iniciar a sua nova jornada no futebol brasileiro, dessa vez jogando a equipe do Atlético Mineiro. O time mineiro já era um dos mais interessados em relação a Fausto Vera. O clube viu no jovem argentino um potencial que pode ser aproveitado e acredita que ele pode ser uma peça fundamental no meio de campo. Já não vinha sendo utilizado na equipe do Corinthians e agora deverá ter bem mais oportunidades jogando na equipe do Atlético Mineiro. Fausto, que chegou ao Corinthians em 2022, não fazia assim mais parte em relação aos planos do Corinthians, pois nem era utilizado para essa temporada de 2024. A primeira metade ele já estava muito em baixa, já nessa segunda metade do Campeonato Brasileiro e demais competições, o jogador também não tinha muitas perspectivas de ganhar minutos de uma forma expressiva. Assim, com a negociação de saída em andamento, outro jogador que também teve sua saída bem especulada foi justamente Wesley, jogador atacante que tem atraído o interesse de alguns europeus. O Corinthians já esteve recusando alguma oferta em relação a uma possibilidade dele de saída, mas agora já tem sido discutida uma possibilidade de venda no meio de ano. Wesley, que também agora passou a ser cobiçado pelo futebol italiano. As equipes têm buscado bastante em relação a saber mais sobre a situação do jogador, que inclusive caiu um pouco de rendimento nas últimas partidas, e o Corinthians já tem visualizado maiores possibilidades de nesse momento realmente realizar uma venda desse jovem jogador do ataque e que tem sido cobiçado por alguns clubes do futebol brasileiro. Na minha opinião, são duas vendas que o Corinthians deverá concretizar aí nas próximas semanas. São jogadores que deverão render uma boa grana para a equipe do Corinthians buscar se reorganizar.